Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés subiu as montanhas, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, aonde se refletirá a vossa santa e divina imagem, que assim seja e assim será. Amém. Vamos falar um pouquinho de intuição. Falar de intuição é falar da espiritualidade, né? Não tem outra forma, porque é eles que nos trazem a intuição. Então, assim, o que eu posso dizer para você? Como que eu sei, Paula, que eu estou intuída, né? Muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Como eu sei que eu estou sendo intuída pela espiritualidade? Como eu sei que a espiritualidade está ouvindo minhas orações, está me ajudando nas minhas dificuldades, nas minhas dores, nas minhas aflições? Como eu sei? Então, gente, isso é algo muito delicado, né? Essa ligação que a gente deve ter com a espiritualidade é como um bebê a ser cuidado, sabe? Porque essas ligações, elas só acontecem, né, quando a gente se predispõe a viver, né, o nosso lado espiritual, seja em qualquer religião, né? Seja na católica, na evangélica, na Umbanda, no Candomblé, né? Em qualquer religião. A gente precisa, né, estar estreitando laços, né? Falando particularmente da Umbanda, a gente sabe que Deus é maior que todas as coisas, é o nosso Pai, é o nosso Criador, é Zambi, é Lorum, é Jeová, é o que você, né, é a forma com que você se refere a Deus, né? Mas dentro da Umbanda, né, dentro aqui da vertente da casa de oração é Zambi, né? Então, Zambi é tudo, é o todo, né? Ele está em nós, está em todos, né? E quando a gente resolve estreitar laços com a espiritualidade, a primeira coisa que a gente deve fazer é confiar em Deus. Às vezes as dores, as aflições vêm como um sentido para que a gente eleve o nosso padrão vibratório em oração a Zambi, em oração aos orixás, aos guias de Umbanda, tanto da esquerda quanto da direita, né? E com isso a gente deve aproveitar para apreciar as pequenas coisas, né, boas da vida e as ruins também, que vão trazer grandes ensinamentos, né? Vão nos ajudar a galgar os degraus, né, do nosso processo evolutivo. Então, assim, a gente deve estar sempre aberto para receber, né, as alegrias dos conselhos, né, dos cuidados espirituais. A gente tem que estar aberto para isso. Porque não adianta você estar orando, você estar pedindo e você estar com um baita de um guarda-chuva aberto. O guarda-chuva é o seu orgulho, né, a sua vaidade, a sua prepotência. O guarda-chuva da vaidade, da prepotência, né, aberto, porque as bênçãos vão cair, mas vão estar longe de você, né? Então,
É necessário que você esteja aberto para receber, né? Esse momento de alegria, de felicidade, que é receber um conselho espiritual. Às vezes, o conselho espiritual vem e você não consegue entender, né? Você não consegue entender o porquê que o guia falou aquilo com você, né? Você não consegue entender, né, o porquê o puxão de orelha, às vezes. Você não consegue entender a dificuldade que você está naquele momento. O guia consegue visualizar o seu campo eletromagnético. O guia consegue visualizar o seu campo mental, né? Ele consegue antever acontecimentos da sua vida. E você não sabe, né? Então, assim, para começar, confiança em Deus. Se um guia espiritual incorpora no terreiro de Umbanda, passa uma mensagem para você, ele não veio de brincadeira. Ele não veio brincar com você. Ele veio te passar uma mensagem para te auxiliar. Para te auxiliar. Né? Se o Tranca-Rua das Almas, né? O Exu que eu trabalho com ele, uma parte do ponto dele, ele diz que quando ele vem no terreiro, ele vem para ajudar a pessoa. Sabe? Então, assim, ele não ia largar as funções dele do plano espiritual de onde ele vem para brincar, para poder falar algo que é para, falando entre aspas, zoar com a sua cara. Jamais ele ia fazer isso, né? Um guia espiritual não vem a um terreiro para poder passar um tempo. Ele vem praticar caridade. E pode ter certeza. Ele tem muito mais o que fazer se ele não estiver no terreiro. No plano espiritual ele tem muito mais o que fazer. Qualquer guia de Umbanda tem muito mais o que fazer do que vir ali no terreiro e puxar sua orelha. Ele vem praticar caridade, né? É uma forma de amor por cada um de nós, por ele também, porque precisa de evolução, né? Por ela ou ele, né? Depende de qual espírito é. Mas muitas das vezes a gente já presenciou muito desrespeito de pessoas com entidades, né? Então, para começar isso, né? A gente deve aprender a apreciar as pequenas coisas, as felicidades dos conselhos espirituais, né? Da casa de axé que você frequenta, né? E assim, dentro, né, do momento em que a gente vive, quando a gente vai dentro de um terreiro de Umbanda, o guia espiritual, ele sabe, né, do que você precisa, né, qual que é o caminho que você deve seguir para que você saia de uma situação de dificuldade ou para que você tenha forças para enfrentar essa situação de dificuldade. Porque algumas das vezes você não vai sair da enfermidade, você não vai sair do desemprego, você não vai sair, né, daquele processo de discussões familiares com amigos, né, com companheiros de trabalho ou de faculdade, de colégio, né? Você não vai sair disso, mas você vai adquirir a força, você vai adquirir o conhecimento, a sabedoria, a maturidade para enfrentar todas essas dificuldades, né? Então, assim, é outro momento em que você deve ter muita esperança, otimismo, perseverança, como uma estrela, né? Porque a estrela, ela brilha cintilante no céu, mas ela vem mostrar para você que você está protegido, você está, né, sob os olhares, né, divinos. Então, assim, sempre que você tiver uma inspiração no momento de dor e de sofrimento, você tiver uma inspiração de algo bom a fazer, se você teve uma inspiração, nossa, hoje eu levantei com uma vontade de tomar um banho de erva antes de ir para o trabalho. Ah, mas eu não tenho banho de erva, pronto, e aí? E aí, é uma intuição que você recebeu, você não tinha um banho pronto, né? Foi do nada. Por quê? Do nada. Não foi do nada. A espiritualidade sabendo que você iria precisar de um axé, sabe? Você ia precisar de um axé para sair para o trabalho, para sair para a faculdade, para ir para algum lugar. Aquele banho vai trazer uma proteção para você. Então, assim, é uma intuição, é uma orientação espiritual para que você enfrente, né, o seu dia com muita força, com muita axé, com muito equilíbrio, sob a proteção dos guias espirituais, né? Então, assim, essas orientações, elas vão nos ajudando, né,
a adquirir essa ligação mais íntima com os nossos guias espirituais, né? E eles sabem que a gente vai estar mais abertos, né? Então é aproveitar o momento daquela orientação, aproveitar aquela intuição, sabe? Estar sempre essa importância de se manter perseverante, de ter esperança, acreditar em si. Acredite, é um banho de erva, poxa, né? Ah, mas eu não sei, sabe? A erva que saiu para mim, eu tô meio na dúvida. Procure alguém que você conheça, né? Que te dê uma orientação sobre ervas, né? Se esse banho seria interessante para você tomar, né? Se você não tem estudo, né? Porque é por isso que eu digo, o canal ajuda muito nisso, gente. A gente tem uma playlist toda de ervas, né? Que vale a pena estudar, né? Existem ali os cuidados com cada erva. Tem erva que eu falo, olha, gente, não use indiscriminadamente. Então você não usa, mas tem erva que eu já falo, isso aqui você pode usar para isso, isso, isso e isso. Você vai aprendendo a entender, né? Se você já sabe o seu orixá, né? Você já trabalhou num terreiro, ou então já fizeram a leitura para você, você tem certeza que é seu orixá. Seus guias espirituais eles vão te orientar em banho para você tomar, né? Não que você vai sair, como eu disse, tomando banho indiscriminadamente, né? Lógico. Mas se você vai num terreiro de Umbanda, aí você fala, olha, eu sonhei, né, me falaram que eu tinha que tomar um banho assim, um banho assado e tal, né? E aí eu fiquei com dúvida, não tomei, o que eu faço? Pergunte para uma pessoa que você conhece, um pai de santo, uma mãe de santo, ou se você tiver dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Ou no Instagram, né? Aí embaixo na descrição tem o arroba do Instagram e tem também o e-mail, tá? Eu posso te orientar também pelo e-mail, tá bom? E aí, assim, dentro disso, você vai estar mais ligado, você não vai ficar vivendo num mundo de sonhos também, né? Ficar achando também que tudo é a espiritualidade falando com você, né? Vamos tomar cuidado também, que a espiritualidade não fica ali o tempo inteiro, né? Dirigindo a sua vida o tempo todo. Tem momentos que é você, né? Mas quando você vai estreitando esses laços, você começa a sentir presenças espirituais. Você começa a sentir um cheiro diferente, você começa a sentir um arrepio, um apitar de ouvido, sabe? Ou você escuta alguém, de repente, falou alguma coisa, mas não tem ninguém perto de você. Preste atenção nesses sinais, né? Preste atenção, porque você pode ter uma mediunidade ostensiva e isso tá, né? Como você está estreitando os laços com a sua espiritualidade, isso pode começar a acontecer coisas que não aconteciam antes. Em desdobramento, né? Que é durante o sono, né? E aí você precisa ir adquirindo confiança em você, sabe? Aos poucos, estudar, porque o estudo é importante para fazer com que você cresça, né? Essa ligação com os guias e também entenda melhor todas as formas que eles têm de avisar você, né? Fazendo suas firmezas, né? Você vai ir aí estreitando esses laços. Então você vai mantendo, né? Se mantendo mais perseverante, né? E dentro do contexto, está aberto sempre para as orientações que eles vão te dar, receber essas inspirações divinas, né? Isso é muito importante. Você está aberto para isso. Por mais que à frente vão vir coisas difíceis na sua vida, perdas, dificuldades, diminuição do dinheiro, diminuição das pessoas amigas ao seu redor, né? Diminuição de energia, né? Por conta de algum processo, de alguma dificuldade que você está passando na sua vida. Por mais que essas coisas aconteçam, nunca perca a sua fé, sabe? Entenda que a espiritualidade vai estar te sustentando se você estiver firme com eles, entende? Não é eles que vão ter que estar sempre firme com você, é você que tem que estar sempre firme com eles, porque às vezes você corta a conexão com os guias, entendeu? E aí você não sente mais as intuições, as inspirações, e aí você se sente só, mas eles não te abandonaram, você que se afastou. Então tem que prestar muita atenção nisso. As práticas que você faz são práticas que te aproximam deles. A firmeza de anjo da guarda te aproxima de espíritos de luz, né? Quando você não faz oração para o seu anjo da guarda, não faz suas firmezas para o seu anjo da guarda, você fica vulnerável. E aí espíritos eguns, obsessores, trevosos se aproximam de você. Porque você está com seu campo eletromagnético totalmente desprotegido. O anjo da guarda,
né? A divindade que Deus colocou ali para sua proteção, né? Para te trazer essa proteção mais próxima. Então você precisa. Então, dentro desse contexto, você vai vendo que as coisas vão acontecendo ruins. Ah, eu deixei de tomar o banho direto. Ah, eu não firmei anjo da guarda ainda essa semana. Ah, não firmei a minha esquerda, sabe? Aí você diz assim, Paula, mas eu firmei. E tá acontecendo tudo ladeira abaixo. Por quê? Porque algumas coisas precisam acontecer, porque tem lições que você ainda não aprendeu. Existem coisas que você ainda não aprendeu. Você deveria fazer, agir de uma outra forma e você ainda está agindo de forma errada. Então, lições não aprendidas é lições a serem dadas novamente. Aí diz assim, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas os problemas caem. 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes precisar, eles vão cair no mesmo lugar sobre na sua vida. Entenda isso. Por mais que você veja que as dificuldades, elas, você venceu e agora está tudo bem e tal, aproveita a maré de oportunidades boas e tal, e se precaver. Se precaver sempre, né? Proteger o seu lado espiritual, proteger suas finanças, agir com consciência. Quando você tem as finanças em dia, aproveite para guardar, não faça contas enormes, né? Então, assim, a gente precisa, com essas ligações espirituais, né? Prestar atenção nas advertências, né? Nos auxílios, nos conselhos da espiritualidade, principalmente para que a gente possa manter a nossa segurança e o nosso bem-estar. Isso é muito importante, né? Porque sem a gente seguir os conselhos, a gente coloca em risco a nossa segurança espiritual e física. Coloca em risco o nosso bem-estar espiritual e físico. Doenças podem chegar por falta de você seguir um conselho. Então, assim, são conselhos, né? Que eles estão cuidando da gente, né? Então, e aí, assim, tudo isso, né? Tudo que eles vêm fazendo para evitar que a gente passe por muitas outras tribulações que seriam mais difíceis deles nos ajudarem, né? Existem doenças que são mais difíceis de serem tratadas quando se estabelecem ali no nosso corpo físico. Então, vale a pena, né, a gente ter vigilância, cuidar também da saúde, fazendo exames, né? Muitos guias espirituais orientam isso, para que você faça exames. Dá uma intuição, você acorda e diz de manhã, poxa, tem muito tempo que eu não vou ao médico fazer um exame, fazer um check-up, né? O guia espiritual, ele precisa, se você incorpora, ele precisa do seu corpo saudável para que ele possa trabalhar. Ele não pode que você fique, né, sem saúde. E por mais que, mas eu tô doente, por que ele não me cura então para trabalhar comigo? Porque às vezes você tem que trabalhar daquele jeito ali, vamos embora, vamos ir, o barco vai. Eu trabalhei até um mês antes, deu uma trabalhei incorporada, um mês antes. Foram mais de 10 meses de muita dor. Sem contar que antes eu já tinha os problemas, né, na perna que foi amputada, né? Então, assim, vale a pena. Eles me sustentaram até onde podia, né? Mas depois, tudo tem que acontecer que aconteça, né? Então, assim, preste atenção também nas coisas, nas pequenas coisas que parecem insignificantes. Pequenas coisas que dão na sua cabeça que parece ser insignificante. Às vezes você, não, olha, não vou sair de preto hoje não vou sair de... Porque aquela cor, ela não vai trazer a energia que você precisa para o seu dia, sabe? Então, assim, até mesmo nas pequenas coisas a gente tem que tomar cuidado. Coisas repetidas, você passa em frente a uma banca de jornal e aí você vê uma frase lá. Você chega no seu trabalho, ligou no YouTube, você escuta uma frase lá. Alguém vai conversar com você, fala algo voltado para aquela frase. Opa, peraí. Acendeu a lâmpada, tem alguma coisa que a espiritualidade está querendo mostrar. O que significa isso na minha vida? Entende? Então, assim, preste atenção nisso. E se você incorpora principalmente, é insignificante para você o que o seu guia espiritual está falando para o outro. Mas em primeiro lugar é para você. Porque se você que estava incorporado com o seu guia espiritual e ele deixou que você ouvisse, é porque serviu para você também. Mas por quê? Porque
de alguma forma você ainda tem alguma coisa em relação àquilo, ou estado latente, quer dizer, está em oculto dentro de você, né? Mas está lá, ó, latente, pulsando. E se você ficar vigilante, aquele pulsar se estabelece em você, né? Então, vale a pena você prestar atenção nas coisas insignificantes, né? E você está sempre ali ligado nos detalhes. Tem gente que não se pega em detalhes. Ah, não dou importância para detalhes, porque não sou detalhista, não sou mesmo, isso e aquilo, eu não gosto de rotina, não gosto daquilo, tudo bem. Existem rotinas espirituais que você precisa seguir se você quer ser um bandista. Isso que eu acabei de dizer. Se você não quer ser um bandista, tudo bem. Ah, não sou detalhista, então não quero ser um bandista. Mas se você quer ser um bandista, preste atenção nos detalhes. Porque exatamente nos detalhes é que você precisa focar para que a sua vida espiritual ande. Ah, mas que tipo de detalhe, Paula, por exemplo? Que tipo de detalhe? Bem, na nossa vertente, a gente não pode pintar a unha de vermelha no dia de gira da direita. Dentro desse contexto, a unha é um detalhe para a mulher, mas que tem toda uma energia aí por trás, entende? Ah, roupa preta. Ah, não posso de roupa preta no dia de gira. Por quê? Porque o branco reflete todas as cores. E o preto, ele é o vazio, ele representa o vazio, o nada. Então, atrapalha no processo de você receber boas energias. Então, isso é um detalhe? Isso é um detalhe. Mas é um detalhe que faz toda a diferença. Toda a diferença. Ah, eu acabei de fazer a macia, né? Fiz a macia e tal. Aí não deu nem no dia seguinte, você vai no salão e pede a cabeleireira para poder fazer o seu cabelo e cortar o seu cabelo. Na nossa vertente, você atrapalhou todo o seu ritual de macia. Porque, no mínimo, 3 dias você tem que ficar, dependendo para que é aquele amacio. Pode ser de 3 a 7 dias, para você ficar com aquele amacio na cabeça. E se você deixar outra pessoa colocar a mão no seu cabelo, na sua cabeça, enfraquece as suas energias, as suas ligações com seus guias espirituais e corta o efeito daquele amacio. Entendeu? Então tem que ter todo cuidado, são detalhes, mas que vale a pena a gente prestar atenção, tá? Então aprenda a precaver-se, né? A proteger os seus recursos, a sua segurança, o seu bem-estar, a sua saúde, tá? Porque aí os seus guias espirituais, né, vão estar sempre ali te ajudando. Existem momentos, gente, que os espíritos eguns, os obsessores, os quiumbas, né, estão por aí todos soltos, né? E você tem suas dívidas de vidas passadas. Então, em alguns momentos, eles querem mesmo que você deixe de fazer algo que vai te auxiliar, porque você vai te afastar daqueles de luz. Vão te afastar dos seres de luz. Então, eles ficam te intuindo para atrapalhar a sua ligação com seus guias. Eles são bloqueios da sua mediunidade. Eles são os bloqueios na sua proteção. Eles são os bloqueios para que a sua vida ande. E como você tirar esses bloqueios? Você procurando ser uma pessoa melhor, sintonizar com bons espíritos, realizando seus rituais, você mantém o seu campo eletromagnético pulsando muito forte, né? Uma energia muito positiva, e isso afasta esses espíritos negativados, tá? Valorize seus vínculos com a espiritualidade, valorize seus vínculos com pessoas boas, pessoas que te trazem boas energias, pessoas que te ajudem, pessoas que você tem boa convivência, pessoas que trazem uma boa energia, te ajudam, te auxiliam, te aumentam o seu padrão vibratório. Se afaste de pessoas vampiras, pessoas tóxicas, pessoas densas, mas se afastar dentro do contexto de que, não quero nem conversar com fulano, passo perto, não dou nem um bom dia. Não é assim. Não é assim, por favor. Faça a política da boa vizinhança. Bom dia, boa tarde, que Deus te abençoe, que Sagrados Orixás te abençoe, que sua vida seja muito próspera hoje, assim como eu desejo para minha. Espalhe o bem, seja o bem aonde quer que você vá. Entende?
Mas você não precisa levar aquela pessoa negativa e tóxica para dentro da sua casa interior e nem da sua casa física. Não faça isso, porque você vai estar contaminando-se e contaminando o seu lar, né? Então, se afaste de pessoas negativas, se aproxime de pessoas positivas, valorize essas ligações interpessoais, né? Ligações sociais, ligações religiosas, valorize tudo isso, porque é isso que vai te ajudar cada vez mais a ter força e ter muita ligação, muito axé com seus guias, né? E aí, o compromisso que você deve ter em cuidar desses relacionamentos também interpessoais. Cuide, como eu já expliquei, cuide do seu lado espiritual para que você tenha afinidade com os guias espirituais, mas saiba também cuidar daquelas pessoas positivas na sua vida. E aí, como cuidar das pessoas positivas na sua vida? Seguindo também a intuição dos seus guias. Sabe como? Trate bem as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você não levantou bem, você tá chateado, você não sabe nem por quê. Mas aí tem gente que fala assim, hoje eu não levantei bem hoje o dia pra mim vai ser horrível. Para com isso, porque aí você vai sair brigando com os outros, né? Então, assim, você não levantou bem, a primeira coisa que você tem que fazer é orar pro seu anjo da guarda, orar pros seus orixás. Pedir a sua esquerda, pedir a sua direita a proteção pro seu dia, para tirar aquela negatividade, você, ó, Laroê Exu, Exu é Mojubá. Laroê Pombagira, Pombagira é Mojubá. Laroê Exu Mirim, Laroê Pombagira Mirim, vocês Mojubá. Pro chão, pro chão. Isto, ó, pro chão. Esse ato é jogar a negatividade. Eu peço que vós me protejam, né? Vós me auxiliem. Vós me ajudem. Me ajudem a vencer esse sentimento negativo que eu tô por dentro, que eu não sei nem de onde é. Ou se tem motivo, me ajude a vencer isso, porque eu não quero isso dentro de mim. Laroê. Bate paô 3 vezes, sabe? Entregou para eles, vai viver a vida. Olhe pro céu, tá nublado, olha que beleza, vai chover. Tá frio, ai que bom, hoje eu vou poder sair com aquele meu casaco mais, né? Chique. Hoje eu vou sair bem no meu dia, não vou ficar com aquele abafamento todo. Ah, tá calor demais, ó que beleza, vou sair com uma roupa mais fresquinha. Tem sempre o lado positivo de tudo, meu povo. Tem sempre o lado bom para tudo. Assim como ensina a malandragem, né? A dona Maria do Baralho, que eu trabalho com ela, você tem que aprender a ter aquele molejo para as dificuldades, para situações que não estão muito propícias. Aprenda a ter aquele molejo, entende? Tá tudo ruim, ó, tá ótimo. Vou aprender muita coisa hoje, a evitar muita negatividade, né? Então, assim, pense positivo, viva positivo com as pessoas, sabe? Não é porque você não tá bem que você vai sair dando chute nos outros com palavras, com ações, com atitudes, com pensamentos, fuzilando o outro. Isso não é correto, né? Porque aí você se afasta dos seus guias espirituais. Aprenda a cuidar bem de todos aqueles que te cercam, nos 2 planos da vida, nos 2, no espiritual e no físico. Valorize as pessoas que te fazem bem. Trate-as bem, ajude-as quando você puder, né? Se é uma coisa de caridade que você faz junto com alguém, ou se você sentiu vontade de fazer uma caridade com essa pessoa, faça. Haja positivamente, espalhe o bem, espalhe o amor. Que assim você vai estar cada vez mais unido com seus guias espirituais. A união vai ser muito forte. E por mais que qualquer coisa aconteça, essa união é uma rocha que vai te levar a alçar grandes voos evolutivos. Saiba que em qualquer lugar que você estiver, você pode sentir uma presença espiritual. Preste atenção nos detalhes da presença espiritual, que você vai entender se ela é positiva ou se ela é negativa. E desenvolvendo mediunidade, você pode sentir tanto uma quanto a outra. Preste atenção nisso, viu? Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Essa nos direcione. Axé.